Amém? Glória, está aí a oração. Glória a Deus, recebam esta palavra e o Senhor dos Exércitos está conosco. Não fiques assim, desse jeito. O seu clamor chegou a mim, estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada. Eu sou maior que tudo. Acalma esse vento forte e lhe ajuda a prosseguir. Como ajudei os meus servos de outrora, não abandona quem me clama e chora. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim te ajudar. Sou seu porto seguro, podes confiar. Ele é maior que tudo, ele é maior que tudo. Confia nele, aleluia. Com você eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você vai triunfar. Confia, vai em frente, não desista, não se entregue. Veja a bandeira da vitória. Você crê? Eu estou contigo, te ajudo e te liberto. Toda tempestade eu faço acalmar. Eu sou o teu Senhor e te ajudo a toda hora. Quem é contra ti vai contemplar tua vitória. Quando eu abençoo, ninguém pode impedir. Ele é Deus, Ele é Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim te ajudar. Sou seu porto seguro, podes confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você irá cantar o hino da vitória. Você irá cantar o hino da vitória. Você irá cantar. Iremos cantar, aleluia, o hino da vitória. Oh, glória! Glória a Jesus. Você crê que vai ainda esta noite cantar o hino da vitória? Amém? Pois receba esta palavra através de canção, que com certeza vai inspirar você a nesta noite já adorar a Deus antes mesmo de ver a sua vitória com os seus olhos, de pegá-la com suas mãos, de pisá-la com seus pés. Porque na realidade aqui nesta noite se congrega um povo que não anda por vistas, mas que anda pela fé. Aonde estão aqueles que vivem e andam pela fé? Por isso, pela fé, cantaremos o hino da vitória. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Então, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15 e o verso de número 58.
Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 15, verso 58. E nesta noite, já nos aproximando do encerramento do mês de janeiro, acredite, nós estamos iniciando nosso ano ministerial, crendo que este 2025 será um 2025 de salvação, de reconciliação, de desenvolvimento, de crescimento. E esta igreja que aqui está, centrada no Evangelho de Cristo Jesus, ela tem a oportunidade de viver os melhores dias da sua vida neste ano que nós estamos só começando. Todavia, meus amados irmãos, a palavra de Deus é esta bússola para a nossa caminhada. E nós precisamos atentar para a voz do Senhor através da sua palavra. E esse versículo que eu destaquei para esta noite, nesta mensagem que o Senhor compartilhou no meu coração, é um versículo muito usual, principalmente pelos pastores, nos momentos ministeriais de encaminhamento para o serviço da obra do Senhor, que é o verso 58, onde Paulo está concluindo um dos últimos assuntos que escreve na primeira carta aos Coríntios. No verso 58 ele diz as seguintes palavras, do capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Firmes, constantes e abundantes. Dentro dessas três palavras, o Senhor tem uma mensagem aos nossos corações. Como bem disse, esse texto é um texto muito familiar. Falo de mim, acredito que a igreja também, por algumas dezenas de vezes, já deva ter ouvido este texto ou lido esta passagem. E todas as vezes que recorremos a este texto, nós vemos um conselho nas palavras de Paulo. Um conselho para uma caminhada, um conselho para o serviço da obra do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, pois, como bem disse, este ano ministerial está começando e nós cremos que será um ano de grande colheita, de grandes resultados. Para que eu não creia sozinho, digam um amém em nome de Jesus, porque eu sei que o seu coração também está sintonizado nesta verdade. Então, meus amados irmãos, vamos então analisar um pouco este texto e entender o que o Espírito Santo quer compartilhar conosco nesta noite. Para isso eu preciso, nesta introdução, falar um pouco sobre o contexto dessa igreja em Coríntios, a igreja que está na cidade de Corinto. Esta carta que Paulo escreve e está na sua Bíblia, redigida em 2 epístolas, é uma carta muito especial, mas que trata a igreja acerca do seu relacionamento para com Deus em meio à sociedade do seu tempo. E para isso, antes mesmo de falar da igreja de Corinto, a igreja que está situada nesta cidade, eu preciso falar um pouco sobre o contexto social onde esta igreja está. Porque aos estudiosos isso será uma lembrança muito familiar, relembrarmos que a Grécia era uma província, se tornou uma província do Império Romano, e à época Corinto era uma dessas principais cidades gregas. É interessante analisarmos geograficamente a cultura e outros aspectos desta cidade para compreendermos, e esta é a palavra que eu vou dizer agora, é uma das palavras-chave dessa mensagem, o desafio da igreja de Corinto. Esta igreja estava uma cidade onde o fluxo de pessoas era tão frequente no sentido de estrangeiros. Corinto era um corredor comercial para todos aqueles que faziam seus comércios, seus transportes à cidade de Roma. O fluxo de pessoas por todo o Oriente se dava por aquele gargalo chamado Corinto, aquela cidade que se tornou passageira para todos os negócios daquela província. Embora Corinto não fosse uma cidade de um nível intelectual tão grande como Atenas, por exemplo, é uma cidade conhecida por sua classe social do nível alta, esta classe alta que era orgulhosa devido às suas muitas pretensões filosóficas. Quando eu estou me referindo desta forma sobre esse aspecto da cidade de Corinto, estou falando de uma cidade de um nível intelectual muito alto, de pessoas, sábios, epicureus,
e tantos outros desta cultura helenística que se envaideciam e se orgulhavam pelos seus pensamentos, pelas suas projeções intelectuais e filosóficas. A cidade de Corinto também é conhecido pelo seu caráter religioso, como muitas cidades o são. Porém, o templo de Afrodite, também conhecido como templo de Vênus, com suas aproximadamente 1000 sacerdotisas que se prostituíam no culto, era um ambiente muito propício para aqueles que profanavam aquilo que poderia ser uma religião. Na realidade, estamos falando da profanação da própria fé entre os homens, aspecto que é muito comum nas cidades que viraram as costas para Deus, pois este templo se tornou muito famoso em seu paganismo por esses atos tão terríveis, que misturavam fé com prostituição, e este era um aspecto cultural, por que não dizer um cartão postal até mesmo da cidade de Corinto. Esta Grécia que nós estamos falando, à luz da cidade de Corinto, era muito conhecida pela sua rica cultura, pelas suas filosofias e pela sua sociedade tão eclética em seus saberes, em suas riquezas. E esta cidade, ela exercia uma grande influência no mundo contemporâneo, na realidade no mundo mediterrâneo, no mundo de sua época. E eu fiz questão de rapidamente, de uma forma muito resumida, muito sintética, passar para vocês alguns aspectos desta cidade, em relação à sua cultura, à sua sociedade, à sua religião, para que você possa, já desde o princípio desta mensagem, fazer alguns paralelos, porque esta carta que é escrita a esta igreja que está situada nesta cidade, vai trazer elementos no seu ensino, através de Paulo, conselhos, que servem também para nós que somos igreja dentro da nossa realidade de hoje. E muitas das coisas que estudamos em relação ao contexto social da época dos apóstolos, pode muito bem ser também um pano de fundo para aquilo que nós observamos e vemos como igreja dentro do nosso contexto social, em relação à cultura da nossa época, em relação à questão filosófica do nosso tempo, as ideologias, por que não dizer assim, também sobre as inúmeras religiões que se ofertam na sociedade. A exemplo do que acontecia na cidade de Corinto, como um desafio para a igreja que estava em Corinto, nós também estamos situados em uma região, em uma cidade, em um estado, que possui seus inúmeros desafios. E como igreja estamos dentro deste contexto, não podemos virar as costas para isso, ou vivermos de uma forma exclusiva, a não entender que este mundo que está ao nosso redor, ele tende, muitas vezes, a querer exercer uma influência sobre nós, uma pressão sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E é nesse contexto desafiador, onde está se situada a igreja em Corinto, que Paulo, então, está lá com eles, ensinando o evangelho, as boas novas, no início da história daquela igreja. Paulo passa mais ou menos 1 ano e meio com eles, explicando a mensagem. E depois de um tempo sai daquela cidade para ir a outras igrejas e outras cidades. E aquela igreja, ela começa então a viver em uma liderança local e em comunhão, como corpo de Cristo, vivendo o evangelho, pregando o evangelho. E todos os dias, diante do desafio daquilo que a oprime e a pressiona, estou falando da sociedade pervertida da cidade de Corinto, ela precisa se manter fiel ao Senhor. Ela precisa se manter focada na missão que Deus havia dado em Cristo Jesus àquela casa. Paulo já não está mais ali, mas a palavra do Senhor está, o Espírito Santo está. Mas a verdade, queridos, é que as inúmeras pressões que ocorrem na igreja de Corinto, infelizmente, depois de um tempo, faz com que esta igreja ceda e fale em relação a isso que tem sido influência do mundo exterior para dentro da igreja. A história vai nos dizer que depois de um tempo, Paulo recebe notícias das dificuldades e dos problemas que aquela igreja estava passando. E é aqui, meus amados irmãos, que eu vejo uma mensagem
de Deus como um despertamento para o início deste 2025, onde todos nós estamos aqui como igreja do Senhor, chamadas, vocacionados para um tempo em que já profetizamos e falamos, adorando ao Senhor, que será um tempo de grandes vitórias. Mas isso não significa que não serão dias, semanas, meses de muitas lutas, onde haverão muitas pressões, tentações e inúmeras influências por parte do diabo e seus instrumentos contra esta igreja que está militando para proclamar o Evangelho e para viver o Evangelho de Cristo. Estamos falando da igreja e os nossos desafios deste tempo. Desafios que vivemos ao andar por este mundo, desafios externos, onde percebemos o pecado e as tentações tentando entrar em nossas vidas. Os modismos, as inúmeras religiões que aí se apresentam com as suas misturas, com seus misticismos e com aquilo que não aparenta mais ser o que é o verdadeiro Evangelho. E estas igrejas muitas vezes, cedendo aos apelos deste mundo, tendem a ser influências para alguns crentes, para algumas outras igrejas. Desafios internos, porque nós estamos aqui como uma família, mas todo o tempo precisando vigiar, compreendendo que a obra não se faz individualmente, que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e que este corpo, como diz o próprio Paulo, ajustado entre juntas e medulas, ele tende a desenvolver, a crescer, a ser edificado e a ser vitorioso. Mas quantas vezes nós não duelamos com o nosso próprio eu, nosso orgulho, nossas vaidades, não compreendemos que aquele que está do nosso lado, à esquerda e à direita, também é um instrumento de Deus, tanto para esta obra como para as nossas vidas, e nos deixamos levar, e às vezes somos tentados a ceder, como Corinto cedeu em relação a divisões dentro da igreja, facções, intrigas, problemas relacionais. Estes são os desafios externos e internos, e diante desses desafios, a igreja ela precisa refletir e se posicionar. A importância de nós estarmos preparados para este ano, compreendendo a luta que nos espera, o inimigo que está aí não descansa, pois o projeto dele é derrubar você, sua família, esta igreja, e então cercear, inibir, retroceder todos os planos de Deus. Mas está aqui diante de nós esta circunstância que nós já visualizamos, que ocorrerá para este ano de 2025. E a questão é, venceremos ou seremos vencidos? Transformaremos ou seremos transformados por toda esta pressão e este apelo do mundo que nos cerca? Nós iremos crescer ou iremos atrofiar? Iremos influenciar esta geração do qual nós pertencemos? Ou seremos influenciados e abandonaremos o Evangelho que nós estamos vivendo? Mas uma verdade de partida já existe através da palavra para que eu possa dizer a você e animar você nesta caminhada, desta luta que só está começando. A verdade é que a igreja do Senhor, esta igreja que se reúne nesta noite aqui e que se reúne em casa também, é a agência de Deus, levantada por Deus nesta terra para fazer a diferença neste mundo através do poder do Evangelho. É isso que a palavra de Deus nos diz em Mateus 16 e 18. Eu te digo, Pedro, que esta afirmação de que eu sou o Filho de Deus, disse Jesus, esta é a pedra que eu fundamento e estabeleço a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levante as mãos neste momento e adore a Deus por esta palavra que vem do próprio Jesus. Há uma chamada sobre a tua vida, a igreja está de pé, o ano está começando, as lutas serão grandes, o diabo não vai parar, mas a verdade é que nós estamos lado a lado com aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continuaremos e seremos vencedores pelo poder do nome de Jesus. Estes desafios, meus amados irmãos, eles existem e precisam ser percebidos. E é nesta mensagem, para esta reflexão, que eu quero inspirar a igreja do Senhor que está reunida, me ouvindo nesta noite, para se manter vigilante
de pé e pronta para a batalha. A igreja de Corinto, infelizmente, apresenta e demonstra, nós conhecemos a leitura das cartas e a história, demonstra fraqueza e cede aos apelos exteriores e, por que não dizer, promove dentro de si grandes problemas e dificuldades. Corinto estava convivendo com aquilo que eu considero uma preocupação em meio à batalha: a instabilidade espiritual. Essa instabilidade espiritual que Corinto estava vivendo, infelizmente tem sido vivida por muitos cristãos. Quando eu falo instabilidade, eu estou falando de desequilíbrio, ou a falta de equilíbrio. Nós nos encontramos com muitos irmãos na caminhada e de repente, entre semanas, entre dias, meses, esses irmãos saem do 100% com Deus para 10%, 5% com Deus. Estão instáveis. A sua fé oscila bastante. E nessa oscilação, as pessoas têm se tornado presas fáceis para o diabo. Não é à toa que as recomendações bíblicas, dentre aquelas que denotam alerta de perigo, são sempre repetitivas quando o texto sagrado diz: vigiai, vigiai. Porque na realidade esta vigilância fala de uma constância, de um equilíbrio, de uma estabilidade que nós devemos ter. Se hoje estamos aqui, depois de uma semana de grandes lutas, onde o diabo fez de tudo para derrubar a gente, nós chegamos até aqui, estamos de pé, felizes e agradecendo a Deus, que seja o mesmo sentimento a cada dia da semana que está chegando. Não serão as lutas que vão lhe desestabilizar. Não será o inimigo que fica gritando e berrando, quem sabe, próximo a você, que vai esmorecer a tua fé. Nós precisamos estar estáveis na batalha. É preciso estar equilibrado. Há muita coisa em jogo e nós não podemos brincar. Como já diziam os antigos, brincar de ser crente. Estarmos instáveis espiritualmente é um perigo. Mediante os ataques deste mundo, as filosofias que rondam a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, a cultura desta época, deste tempo perverso. Ao tempo de Corinto estavam perdendo o equilíbrio acerca do evangelho, do viver uma novidade de vida, porque este é o modelo, este é o modo de viver que nós adotamos para os nossos dias, o evangelho. Na realidade, queridos, a palavra de Deus, através desta mensagem nesta noite, tenha cuidado, não mude a sua posição, fique firme, esteja centrado no evangelho, porque é o evangelho, estas boas notícias, que te conduzirá a um bom tempo, um tempo de grandes realizações. E Paulo então, no primeiro versículo do capítulo 14, você vai ter a oportunidade de, com mais calma, ler em casa, se possível ainda hoje, se não amanhã ou nesta semana, que Paulo, ele termina no versículo 58 este capítulo, quase que amarrando a mesma palavra que ele começou no verso 1. Porque no verso de número 1 do capítulo de número 15, e eu achei muito interessante a leitura que é feita na tradução contemporânea da Bíblia, a mensagem, quando o texto diz assim, Paulo se referindo àquela igreja: meus amigos, me permitam que eu repasse a vocês a mensagem que eu proclamei, que eu já falei outrora. Esta mensagem que eu falei e que vocês receberam. E quando vocês receberam, vocês ficaram firmes. Firmes nesta verdade. O que Paulo está fazendo, está falando na abertura deste penúltimo capítulo da carta, é nada mais do que recobrando a eles a lembrança do que Paulo havia os ensinado. E neste momento agora é a oportunidade muito preciosa que você tem de também fazer esse exercício. Relembrar e recobrar aquilo que lá no começo da tua chamada o Senhor apresentou a você. Paulo estava dizendo, vocês lembram da mensagem que eu falei? Deste evangelho, dos ensinos que eu introduzi nesta igreja, entre os irmãos, que eu guardei no coração de vocês e que vocês receberam. E não só receberam, mas ficaram firmes. Paulo então vai se debruçar em todo o capítulo 15 a dizer a eles que
esse evangelho que eles haviam recebido, agora estão negando, estão abandonando, estão se esquecendo. E Paulo então está dizendo: eu quero que vocês se lembrem do evangelho, se lembrem de tudo que eu ensinei para vocês, vocês ficaram firmes nele. Que evangelho é este, Paulo? Que vocês se lembrem de Cristo. Este é o evangelho, do sacrifício da cruz, desta mensagem que não pode ser apagada do coração de vocês e nem deturpada em relação ao seu ensino, porque Cristo morreu e Ele ressuscitou, consumando assim a nossa vitória e abrindo a oportunidade de salvação quando nós estávamos destruídos. Vocês precisam lembrar do evangelho, e que este evangelho também é uma nova vida em Cristo, porque vocês não vivem mais como viviam outrora, nos antigos costumes. É uma nova vida, morremos em Cristo e ressuscitamos também em Cristo. E entender também que este evangelho, além de Cristo e uma vida com Cristo, é os resultados que Cristo traz para cada um de nós, das bênçãos futuras, daquilo que ainda nos espera, daquilo que ainda nós veremos, sentiremos e viveremos. Perceba que o que eu acabo de citar são elementos essenciais do evangelho, em que Paulo agora, com muito carinho, reorienta a igreja, reitera os elementos essenciais do evangelho, para que eles possam voltar os seus passos no alinhamento correto, não deixando que os seus corações sejam povoados por ensinos errados, por orientações erradas, e que eles possam viver o evangelho, para que este evangelho produza muito mais como as grandes promessas de Deus em suas vidas. E quando Paulo vai tratar acerca disso, ele vai usar o tema da ressurreição. E esta ressurreição, em 3 perspectivas que eu acho muito interessante: passado, presente e futuro. Quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, ele relembra os fatos deste Cristo que morre e ao terceiro dia ressuscita, para dar vitória de salvação à igreja. Ele remete o fato passado da morte de Jesus ao presente, quando ele diz: agora isto não é só história passada, isto é fé vivida. Nós não temos isso somente como uma história que passou. O evangelho não é só uma cartilha ou um livro qualquer para uma leitura. O evangelho é uma forma de viver. O evangelho representa quem somos, a fé. E agora virou um artigo de fé. E aí Paulo, nos últimos versículos do capítulo 15, vai dizer que este evangelho, em seus fatos históricos do passado, em sua vivência presente, através da representação da igreja, nos proporciona uma esperança bendita no futuro, das promessas de Deus. Por que não dizer da maior promessa, que é esta: que um dia o Senhor vai voltar para levar o seu povo e ressurreto estarmos em corpo glorificado com Ele nas mansões celestiais. É este evangelho que nós representamos, através da proclamação da palavra, através dos ensinos que vão de contrário a todas as heresias que têm sido pregadas por aí. É este evangelho que nós vivemos através do nosso estilo de vida, os detalhes mais pequenos do nosso caminhar, dos nossos relacionamentos. É este evangelho, é este Cristo que está falando sobre o amor. É Paulo que está falando sobre este Cristo e o seu amor em sua morte, o seu poder através da sua igreja, que se levanta poderosa para representar Cristo neste mundo, e os seus propósitos, das vitórias presentes e futuras que o Senhor tem nos preparado. Por isso, meus amados irmãos, eu trago vocês agora o entendimento de que neste ano muita coisa está em jogo e a luta será iminente. Porém, o diabo, que estará tentando nos desequilibrar, nos deixar instáveis na presença do Senhor, fazer com que você mude a sua posição, ele vai encontrar uma barreira muito grande. Esta barreira é o poder do Espírito Santo que está em nossas vidas. É este evangelho que arde no nosso coração, do qual nesta noite eu estou professando aqui em palavras como um lema, representando toda a igreja: nós não abriremos mão daquilo que Deus nos entregou. Há um chamado de Deus sobre esta igreja,
Há uma batalha e uma missão para nós cumprirmos e batalharmos. E a verdade é essa: nós iremos até o fim pelo poder do nome do Senhor. Não abriremos mão da nossa fé, não abriremos mão das nossas convicções, não abriremos mão de Cristo, e veremos o grande resultado do cumprimento das promessas de Deus sobre nossa vida, sobre nossa casa e sobre esta comunidade onde nós estamos, aleluia, colocados. E aí Paulo traz estes conselhos, dos quais eu quero trazer a vocês, já me encaminhando ao final desta mensagem. Pois o verso 58 em apreciação está nos apresentando isso. Você pode observar comigo se estiver com a Bíblia aberta. Paulo então vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede. Esse sede aqui não é a necessidade de beber água ou de beber algum líquido, mas este sede, na realidade, está dentro da organização gramatical do ser. Na realidade, em outras palavras, Paulo está dizendo: sejam. E eu preciso muito parar nesse ponto aqui, porque de sair desta palavra que parece inexpressível diante das outras, ela é muito importante. Paulo está aconselhando a igreja em Corinto, e esta palavra nos aconselha para este tempo: sejam, porque eles não estavam sendo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: tornem-se, porque eles estavam longe desta postura e da posição que Deus queria eles, diante de todas as setas, todas as armadilhas, todas as armas que o inimigo estava lançando contra a igreja. Sejam, tornem-se, porque não existe algo mais importante do que nós sermos diante do Senhor. Isto fala da nossa identidade, quem você é. E quando você é perguntado acerca do que você é, você vai dizer: eu sou fulano de tal. Este eu sou é a conjugação deste verbo ser, que na realidade nos identifica como pessoa, nos identifica quanto à nossa missão, quanto à nossa representação. Há muitas pessoas que andam sem identidade, há muitos cristãos nominais, porque se dizem ser crente, mas estão longe de um posicionamento, de uma vida à luz do Evangelho e da Palavra de Deus. Por isso, nesta noite, a advertência do Senhor e o conselho da Palavra de Deus é esta para você: seja. Se você não foi em 2024, 2025 é a oportunidade de você ser. Alguém pode dizer: pastor, 2024, 2023, pastor, esses anos que se passaram, eu fui muito ausente, eu não fui aquilo que deveria ser, eu não estava, eu não era. Mas o Senhor está lhe dando uma nova oportunidade. Por isso Ele está dizendo nesta palavra: a partir deste ano, seja alguém que o Senhor pode contar para realizar a obra dEle nesta terra. Seja alguém pronto para batalhar pelo Evangelho do Senhor. Seja alguém para fazer a diferença dentro da sua casa. Seja alguém para lutar pelo poder da oração, pelos seus filhos, pelo seu esposo ou por sua esposa. Seja alguém que não vai ser indiferente às circunstâncias da sua vida, mas pelo contrário, vai fazer a diferença e vai ver a grande obra que Deus pode fazer na vida de todo aquele que é e se prontifica a ser um filho de Deus, um instrumento da sua palavra. Porque nós somos o que, pastor? Eu quero destacar só duas coisas muito importantes. E Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Ele diz assim: ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sabe o que é que você é e deve ser? Nova criatura. Cumprimente a pessoa que está do seu lado e diga assim: nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas. É um novo ano, mas é um novo ano com novas pessoas, com novas apresentações, com pessoas que estão dizendo: eis-me aqui para fazer a diferença. Alguém vai olhar para você e não vai acreditar que você é aquela pessoa do ano passado. Por quê? Porque agora você está de pé, agora você está armado com as armas espirituais, agora você está pronto para a batalha, agora você está pronto para ver o agir de Deus através da sua vida. Se somos novas criaturas, passou o que passou para trás. Por isso esta noite é uma oportunidade de você fazer um novo pacto com Deus. Se você é uma nova criatura, há um novo tempo de Deus preparado para você neste ano.
Somos uma nova criatura. Paulo aos Romanos 8:37, ele vai dizer também acerca de outros somos. Mas em todas essas coisas, diz Paulo, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aonde estão os mais que vencedores? Nós já saímos vitoriosos, porque aquele que está diante de nós, à nossa frente, é o general dos exércitos celestiais que nunca perdeu batalha. Seja, nós somos o quê? Novas criaturas e mais do que vencedores em Cristo Jesus. Este ano será um ano para os mais que vencedores em Cristo Jesus. É muito importante sermos, porque os filhos das trevas batem no peito e diz que são. E o crente fica muitas vezes naquela autocomiseração, naquela falsa humildade, querendo apresentar coisa que não é. Bata no peito com muita alegria e diga: eu sou filho de Deus, sou filho da promessa, fui chamado para fazer a obra, sou representante de Cristo, sou uma nova criatura e pela fé eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Seja... Eu não estou aqui lhe trazendo uma palestra de autoajuda, automotivacional. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta, que nos garante identidade e vitória por aquele que é maior do que todas as lutas, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo continua aconselhando a igreja para os desafios que se seguem. Sejam firmes, diga comigo, firmes. Em outra tradução, a palavra é inabalável. Aquele que não se desloca, aquele que não é removido. Quem sabe o diabo já mexeu muito com a sua vida, para lá e para cá, jogando de um lado para o outro, fazendo você, como diz o bom cearense, de gato e sapato. Mas este ano você vai fazer diferente. A recomendação é essa: fique firme, inabalável. Firme aonde, pastor? Firme no Senhor. Inabalável, que nada abale a sua fé. Sabe, irmãos, nós precisamos ter a convicção daquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Se o evangelho é evangelho, são boas notícias, sim ou não? Há uma boa notícia de Deus para a sua vida todos os dias. Vá, compartilha esta palavra aí. Não fique chateado comigo não, meu irmão. Há uma boa notícia de Deus para você. Fica firme, não esmurece não. Tem irmão já escorregando, tem irmão já se desmanchando. Fica firme, irmão, se segura. Mas pastor, se vier a tempestade, meu irmão, fica tranquilo. A palavra de Deus está no teu coração, amém? Ela está guardada no teu coração, você está praticando a ela? Pois foi o próprio Cristo que falou: aquele que escuta as minhas palavras e a pratica, eu vou assemelhar ele àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem rios, vem ventos, vem tempestade, mas ela não vai cair. A nossa esperança está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Nós não vamos nos abalar. Há muitas pessoas que terminaram 2024 abaladas em sua esperança, fragilizadas. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para te trazer fortaleza, entendimento das Sagradas Escrituras, daquilo que Ele já colocou no teu coração. Lembra, quando nos primeiros passos da fé, aquele primeiro amor, você era tão firme, ninguém lhe derrubava, ninguém lhe destruía, mas parece que hoje um olhar já derruba você. Receba nesta noite fortalecimento do Espírito Santo. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 23, ele diz as seguintes palavras: fiquem firmes, não vacilem na esperança que vocês professam, porque a gente está dizendo que Jesus é bom, tá ou não está? Você encontra uma pessoa não crente e diz assim: Jesus é a solução para a tua vida, Ele é o milagre que você estava esperando, Ele é a salvação para os teus dias. E como é que eu professo esta esperança e não vivo esta esperança? Recebe fortalecimento do Espírito Santo hoje, meu irmão, sobre esta tua musculatura espiritual, e fique firme. O autor aos Hebreus diz: nós professamos isso, e tem mais: Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então fica firme, porque as promessas de Deus, elas não cairão por terras vazias. Aleluia, fique firme, inabalável. Mostre a Satanás que tem algo no teu coração
que nada pode tirar esta fé que está dentro de você. Meu irmão, isso faz uma confusão tão grande na cabeça do diabo, quando ele tenta de tudo para poder acabar contigo, para tirar a alegria de viver, para tirar a esperança de viver. E aí você se lembra que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, que Ele vai te fazer deitar em pastos verdejantes, águas tranquilas, Ele vai te trazer repouso, e mesmo quando pelo vale da sombra da morte você passar, não vai acontecer mal algum. E aí você recobra, suspira e respira, e volta para a casa do Senhor, que é neste lugar que você vai testemunhar das grandes bênçãos que Deus está operando dia a dia em tua vida. Seja firme, inabalável no Senhor neste ano. Firmes e constantes. Diga comigo, constantes. O que é isso, pastor? Frequente, sem variação, contínuo, sem desanimar, sem parar, fiel, leal, constante. É isso que o Senhor está esperando de você, constância. Constância. O culto de hoje foi uma bênção. Aí amanhã o diabo vai fazer de tudo para você não vir à igreja. Aí você vai, eu vou, Satanás. Porque a bênção de ontem foi a de ontem, a de amanhã será a de amanhã. Terça-feira Deus tem uma novidade de bênção para a minha vida. Constância, frequência, aos moldes deste Deus que nele não há sombra de variação. O Senhor espera que a sua igreja seja constante. Nós queremos que o mesmo Deus que operou no passado opere no presente, amém? Pois o que o Deus espera de você é que você seja o mesmo. Aquele mesmo do início da fé, que não tinha dificuldade para fazer a obra, que não tinha queixas, explicações, justificativas, esconderijos. Mas você mudou, enferrujou, desanimou, parou, retrocedeu, caiu. O Senhor está te levantando com esta palavra nesta noite, para dizer: agora você vai pisar e alinhar os teus passos e não vai parar mais. Nós vamos até o fim. Você quer nesta noite fazer um pacto com Deus acerca do que Ele tem para você e do que você tem para Ele? O que Deus tem para nós é constância. O Senhor, Ele continua o mesmo. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 8, ele vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e para sempre será. Pois o que Ele está esperando neste ano são filhos constantes, que estejam prontos para a obra, não olhem para trás e olhem somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantos neste ano querem ser constantes para Deus? Constantes para Deus, constantes para Deus. Essa constância, meus amados irmãos, muitas vezes causa confusão, sabe? O diabo olha você por fora e diz assim: meu irmão está arrebentado, hoje ele não vai não, e você chega. Eu fico pensando, e os planos do diabo contra a sua igreja, fez de tudo, tentou tudo. Você até chegou aqui se arrastando, mas você chegou. Ele pensou que você não ia chegar, mas você chegou. Mesmo que seja se arrastando, mas nós vamos chegar até o fim. Eu acho lindo Paulo em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Ele vai dizer: pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desamparados. Perseguidos, mas nós não estamos abandonados. Eu posso até estar abatido, mas não estou destruído. Estou de pé, vou continuar caminhando. Não vou parar, porque há uma coroa de vitória para receber no final desta corrida. Levante as suas mãos e receba a graça de Deus. Você não vai parar, não pare por qualquer coisa. Constância, continua, vai andando, não olha para trás. Aleluia. Alamanda calabachuri andaramanás. Não pare, continue. Você não está sozinho. E Paulo vai dizer: olha, além de firmeza, constância, a recomendação que eu dou para vocês é: sejam abundantes. E a gente está falando dessa vida e abundância, né? Você lembra Jesus? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com...
esta abundância recíproca. Porque Deus tem para nós uma vida em abundância. Aleluia. Deus tem para você dias abundantes de felicidade, de realizações, de vitória, de consolo, de alegria. Neste pacto, esta aliança que nós fizemos com Jesus, Ele está propondo nas boas notícias abundância. E o que Paulo está dizendo é, a igreja não pode servir ao seu Senhor se não for neste mesmo nível de entrega. Por isso, vivam também abundantes na obra do Senhor. Ser abundante é ir além, fazer mais do que se exige. Porque Ele foi além por nós, foi ou não foi? Naquele Getsêmani, que tensão e momento difícil. Ele contemplava o Calvário. Mas além do Calvário, há um lindo hino de Sérgio Lopes que diz, havia algo além da cruz. Este algo além da cruz era eu e você. A dor e o processo de sofrimento da cruz não impediu de Jesus olhar além dela e contemplar eu e você. E se hoje nós estamos aqui é porque aquela cruz foi ensanguentada por Ele. E Ele venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida. Ele abundou em amor por nós. Por isso neste ano o Senhor está lhe aconselhando dentro desta palavra. Sejam abundantes. Nós sempre queremos mais de Deus, queremos mais de Deus, queremos mais de Deus. Esta é a nossa frase especial em tantos momentos de orações. Pois o Senhor está dizendo que Ele requer de cada um de nós uma vida abundante. Abundantes na obra. Se você quer mais de Deus, então invista o teu melhor. O melhor dos teus dias para o Senhor. Aleluia. É tempo de nós darmos o melhor ao Senhor. Porque Paulo conclui dizendo, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho do Senhor, ele não será em vão. Aquilo que nós vamos fazer, esta obra que Deus colocou em nossas mãos para este ano, todo o serviço, tudo que você empreender para o Senhor, não será em vão. Há uma recompensa de Deus para todo aquele que chegar até o fim. Há um trabalho a ser feito. O seu trabalho não será inútil. Minha irmã, a sua vinda na consagração continuará não sendo inútil. Meu amado irmão, a sua participação na obra de evangelização não será inútil. A sua presença na escola dominical não será inútil. A tua contribuição e o teu desprendimento em servir com o teu melhor não será inútil. Continue fazendo com firmeza e abundância, porque o trabalho que você está fazendo para o Senhor não é em vão, não é inútil. Haverá uma recompensa e uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. É tempo de vivermos o verdadeiro evangelho. O novo de Deus está para nós. E o novo, estas boas notícias, há uma oportunidade. Você está vivo e este ano pode ser o ano das grandes realizações de Deus sobre a tua vida. Por isso seja firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho do Senhor não será em vão. Fiquemos em pé em nome de Jesus, meus amados. E eu quero neste momento, um momento tão especial, onde haverá agora a oportunidade para alguém que está nos visitando nesta noite, que veio aqui para ouvir a palavra de Deus, e que sente o toque do Senhor no seu coração, convidando você para entrar neste novo ano firme na rocha que é Cristo, vivendo constantemente, sem parar, caminhando lado a lado com Jesus, e vivendo uma vida em abundância com Ele, e abundantemente servindo ao Senhor nesta casa. O Senhor está te chamando nesta noite, para um compromisso maior de vida, para um novo tempo. Há alguém que está entre nós, que ainda não é crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, e queira hoje tomar a decisão de vir até aqui na frente, para receber esta oração, e começar um novo tempo de uma nova vida com Deus. Venha em nome de Jesus. Nós estamos esperando você agora, neste momento. Aonde está você? Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor?
reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para viver a partir de hoje um novo tempo de vitória, um novo tempo de realizações. Eu quero orar por você neste momento. Você não veio a esta casa em vão. Há um propósito grande de Deus com a tua chegada até este lugar. Não saia daqui sem fazer a melhor decisão da tua vida, que é entregar os teus dias, a tua alma, o teu coração nas mãos do Senhor. Olhe, se você tem alguém do lado aí, um amigo, uma amiga, diga assim: eu vou com você, vamos lá. É tempo de mudar a história. É tempo de viver uma nova vida de firmezas com o Senhor. Deus quer te proporcionar um novo tempo, um tempo de realizações. Eu ainda espero por você mais 30 segundos. Pode ser o último momento. Pode ser uma oportunidade que não volte mais. Mas pastor, não estou querendo entristecer aqui seu coração, mas a verdade é que o dia de amanhã não nos pertence. O Senhor te deu a oportunidade hoje, a hora é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Por isso, nesta noite, o Senhor abre esta oportunidade, para que você hoje possa tomar a maior e a melhor decisão da tua vida, sem medo, sem temor algum, porque o Senhor está contigo. E se Ele te deu vida até o dia de hoje, é porque Ele tem um plano de salvação preparado para você. Por isso, neste momento, eu estou te aguardando aqui para orar por tua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Há alguém que pode nesta noite aceitar este convite. Aleluia. Aleluia. Pode ser muito Aleluia. tarde. Oh, Espírito Santo de Deus. Cristo te quer libertar. Feche os seus olhos neste momento. Eu quero orar por você. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos por tua palavra, Senhor. Te adoramos por esta verdade que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, nós cremos que diante de tantos desafios, de tantas lutas, de tantas batalhas que nos esperam neste ano, a certeza é que esta palavra, Senhor, acende ou reacende em nossos corações o entendimento, Senhor, de que Tu estás conosco, e a vitória é certa pelo poder do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, neste momento, Senhor, eu estendo as mãos sobre o Teu povo e Te peço, Pai, fortalecimento. Te peço, Pai, que o Senhor firme os passos dos Teus servos nesta palavra, para que eles não titubeiem de um lado ou para o outro, ou se desequilibrem, ou fiquem estáveis espiritualmente, mas que nós possamos estar firmes e convictos que esta palavra é promessa para as nossas vidas, que possamos caminhar e não olhar para trás, não pararmos, que haja constância, que não haja variação no nosso trabalhar, e que possamos, Pai, a ser abundantes na Tua presença, entregar o nosso melhor a Ti, fazer o nosso melhor, Senhor. Assim, meu Deus, cremos que a Tua palavra será cumprida em nossas vidas, como uma recompensa daquilo, Senhor, que Tu tem nos dado em graça, em misericórdia. Pai, abençoa a Tua igreja, que seja um 2025 ministerial de grandes vitórias e crescimento, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Se você puder, cumprimente uma pessoa que está do seu lado e diga assim: que Deus te dê um ano de grandes bênçãos, minha irmã, pois a vitória é nossa, em nome de Jesus. Diga isso a ele, diga isso a ela, diga isso a ele, diga isso a ela. Aleluia. Tens a escolha. Oh, aleluia. Ninguém se sente. Parece que está vindo uma vida para se entregar a Cristo neste momento. Vamos aplaudir ao Senhor, a Ele a glória, o louvor. Pode ser muito tarde. Glória a Jesus. Hoje Cristo. Levante as mãos para cá. Glória a Deus. Jovem, olhe para mim rapidinho. Como é teu nome?
Natan, como já foi dito, você tem nome de discípulo de Jesus. Hoje você quer se tornar um discípulo de Jesus? Amém? Está aqui ao lado do Nicolas. Levante suas mãos para cá. Querido Senhor, hoje está aqui o jovem Natanael, que ouviu a tua palavra e que abriu o seu coração para que o evangelho, as boas notícias, pudessem, Pai, incendiar a sua alma. Ele está aqui do lado de um amigo, Senhor, e nós te pedimos neste momento, como amigos que nos tornamos dele nesta caminhada a partir de hoje, Senhor, que o Senhor o abençoe poderosamente, que o Senhor escreva agora o seu nome no livro da vida, que faça dele um instrumento do teu amor, da tua palavra, aonde ele chegar, que ele possa, Pai, vencer os desafios deste mundo e ser um servo fiel a ti, um discípulo da tua palavra. A tua igreja nesta noite celebra, Pai, salvação neste lugar. Os céus estão em festa e a nossa alegria, Senhor, por termos mais uma pessoa participando desta grande família que um dia vai morar no céu. Pai, te agradecemos por esta noite de salvação em nome de Jesus. E a igreja aplaude ao Senhor e glorifica a Deus. Natanael, Pai do Senhor, meu filho, Deus te abençoe. Um abraço nele aí, Nicolas, tá? Glória a Jesus, olha que bênção. Pode sentar, sente-se adorando ao Senhor. Vamos louvar a Deus neste momento em nome de Jesus. Não tenha pressa, não tenha pressa. Vamos continuar adorando ao Senhor. Ali o nosso ministério, louvando e exaltando ao santo nome de Jesus. Força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar. Eu quis sustentar. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de nós. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar. Eu quis sustentar-me, te
bem alto. E te adorar. Eu não vou perder a te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, glória, o Senhor está cuidando de nós. Amém, amém. Deus abençoe a todos.